Então hoje volta à nossa casa para a alegria nossa, o nosso Cristiano Zacur, que frequenta, participa das atividades de estudo, de exposição doutrinária, entre outras, do SEMA, do Centro Espírita Maria Angélica, lá no Recreio. Então nosso amigo vai falar sobre um tema importante para todos nós. Vamos envolvê-lo com as nossas melhores vibrações para que ele se sinta em casa. Boa noite a todos. É uma imensa alegria voltar para essa casa que nos acolhe com tanto carinho, a casa de Eurípides, a nossa casa, a casa que é feita com um pedacinho de sentimento e de suor de cada um aqui, né? Encarnados e desencarnados. O tema da nossa exposição de hoje é de uma importância extrema para nossas vidas. Tá muito alto o som? Não. Então tá bom. Por que ele é de extrema importância? Porque se a gente fizer uma pergunta para cada um de vocês, me digam as 3 coisas mais importantes para a sua vida, ou diferente. O que tem que estar resolvidinho, ou no nível de equilíbrio razoável, para que a gente possa viver com uma certa harmonia, com uma certa paz. Alguns falariam profissão, alguns falariam saúde, alguns falariam vida afetiva, e muitos de nós escalaríamos a família como sendo uma das coisas mais importantes para a nossa estada feliz. A proposta é que a gente possa estudar família à luz da reencarnação. Afinal, quem é que nunca se fez a seguinte pergunta? Por que é que será que eu nasci nesta família? Por que é que será que eu tenho o irmão que eu tenho, a irmã que eu tenho, o pai ou a mãe, ou ainda a esposa ou o marido, indo além, os filhos e a avó? A sogra ninguém perguntou até agora. Por que será que a gente tem esses questionamentos? Da onde vêm essas afinidades? Será que elas existem? Será que para eu nascer junto de alguém eu preciso ter necessariamente afinidade com aquela pessoa? Ou pelo contrário, são as dissintonias que fazem com que eu me torne próximo delas? Como é que é a questão da família espiritual versus a família terrestre? As pessoas que nascem comigo são da minha família espiritual? E o mais importante de todos, aliás, eu sempre bato nessa tecla, que eu acho muito importante, e a gente tenta assim minimamente pautar os estudos, né, na aplicabilidade da nossa vida atual. Entender a vida após a morte nos facilita entender a vida aqui. E quando a gente fala que são a vida terrestre e a vida espiritual, é uma maneira muito didática para falar de uma vida só. Porque nas outras vidas, não, nas outras experiências reencarnatórias, a vida é uma só. Ora encarnado, ora desencarnado. Porque tanta curiosidade de entender o lado de lá, para que melhor a gente viva o lado de cá. Então como é que eu posso entender melhor essas relações espirituais para que a minha convivência em família melhore? Esse é a meta dessa noite. Muito importante a gente começar o papo entendendo como nós fomos criados. Filhos de quem? De Deus. Simples do ponto de vista estrutural, biológico, químico, e ignorante do ponto de vista do conhecimento. Ignorar. A partir da criação nossa, o que vem acontecendo na linha do tempo?
viemos escolhendo, através do nosso livre-arbítrio, limitado à nossa capacidade de compreensão. E aí faço um adendo do que o Gilberto acabou de falar sobre Chico Xavier, que quem sem estudo não saberemos raciocinar, e sem raciocinar não saberemos discernir. A capacidade de discernir está ligando à nossa capacidade do conhecimento. Um médico que socorre uma pessoa que está passando mal tem muito mais possibilidade de ajudar do que nós, pela sua capacidade de conhecimento. Então, à medida que o tempo vai passando, as nossas experiências são consequência da nossa maneira de escolher. E a nossa maneira de escolher está muito ligada à nossa maneira de pensar, sentir e agir. Eu sou aquilo que de maneira magnética, que de maneira fluídica, eu emito. Podemos dizer ainda, eu sou aquilo que eu busco. Então, se eu venho escolhendo lá do começo, lá do comecinho da criação, alguns caminhos para a minha vida, caminhos de experiência, não caminhos do certo ou errado, porque são caminhos que levam ao conhecimento, inúmeros e múltiplos caminhos, das inúmeras e múltiplas encarnações, eu começo a criar para mim, naquele momento, um campo magnético, desde o começo zero, e comprometimentos com quem? Comigo e com as pessoas e as situações que eu atraio. Olha que coisa interessante. Por eu escolher, mesmo sem saber ao certo o que eu estou escolhendo, muitas vezes nós tomamos iniciativa da escolha sem ao certo saber mais ou menos para onde vai. Por escolher uma determinada atitude, uma posição na vida, eu atraio aquela escolha. Ou algum de nós ainda tem dúvida que o querer é uma potência magnética fantástica. Se tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, transportaremos montanhas. Essa é a importância do querer. Então, à medida que a gente vai vivenciando, à medida que a gente vai vivendo, as relações com o próximo, porque a gente nunca esteve só, desde o momento da criação, nunca estará só, isolado, por mais que possamos ou temos nos isolar. Bom, agora vou viajar, vou fazer uma meditação. Estou isolado às vezes do falar, mas não estou isolado do pensar, das ligações magnéticas, do ambiente. Quando entra nessa casa, a gente não pode falar que o magnetismo dessa casa não nos contamina. É claro que nos contamina e muito. Aliás, todos nós nos contaminamos. E essa, também fazendo parênteses, é uma das maiores importâncias da casa espírita. Ah, mas não dá para estudar em casa? Não dá para fazer as coisas? Eu sou super equilibrado. Dá. O que acontece é que na casa espírita a gente tem como se fosse uma antena magnética, uma antena fluídica, em que é o vetor resultante da energia de todos nós, mais da espiritualidade, que tem um acesso muito mais livre por conta dessa vibração e por conta do trabalho deles, que tem muito mais possibilidade de atuar em nós e fazer com que nós atuemos no outro. É quase que ficamos mais maleáveis do ponto de vista energético. Então, fechando parênteses. Então, quando eu vou criando essa relação de sintonia, de atração ou repulsão, porque eu posso escolher pelo não ou pelo sim, e pelas diversas matizes que o sim ou não tem, depende, ou me omito, porque omissão também é um tipo de escolha, eu vou criando para mim um campo magnético. Ponto. Primeira conclusão importante da noite de hoje. Vivenciar isso é vivenciar que não existem vítimas no universo. Que tudo, desde o começo da criação até o momento de agora, do futuro mais distante que a gente não pode aquilatar, faz parte de um processo de escolha
cada alma que vivencia. Eu posso não estar satisfeito com o que está acontecendo na minha vida hoje. É uma maneira pelo qual eu me posiciono diante da realidade, mas que aquela realidade foi produzida por mim, nem que seja pela maneira pelo qual eu percebo, eu não posso fugir dessa responsabilidade. Dando um exemplo bem prático, para sair desse assunto abstrato. Pessoas que passam pela morte de filhos, talvez seja a dor mais superlativa que nós temos assim, noção aqui na Terra, uma serenidade que outras pessoas não passam. Quer dizer que alguém é melhor que alguém? De jeito nenhum. Só quer dizer que nenhuma das duas pessoas gostaria de perder um filho, mas a maneira pelo qual elegem aceitar aquela realidade é de responsabilidade de cada um. Então, não se vitimizar na vida é um desafio enorme, enorme. Isso tem muito a ver com família, a gente vai chegar lá. Por quê? Fazer uma comparação também mais simples. Quando a gente não sabe fazer alguma coisa, é mais fácil eu transferir a responsabilidade para fora ou me desanimar por não conseguir estar fazendo do que eu me conscientizar que eu preciso aprender. Exemplo, quem já aprendeu a nadar? Eu posso falar, eu nunca gostei de nadar. Aí comecei a aprender a nadar. Mas esforço danado de aprender a nadar, nunca gostei. Quando você vai aprendendo a nadar, você vai descobrindo que o braço não pode entrar aqui, tem que entrar lá na frente, que o seu corpo desliza mais se você... Aí um monte de técnica que quer dizer o seguinte, é tão fácil nadar. Só que eu preferia dizer o seguinte, eu não gosto. Mas será que eu não gosto porque eu não sei? Eu não sei do que eu não gosto. Então era mais fácil para falar, não quero, se não sei, se não gosto, eu quero aprender. Então nesse processo de escolha, porque em alguma maneira eu escolhi que eu vou aprender a nadar, eu tive a possibilidade de gostar de fazer alguma coisa, de gostar de aprender a nadar. Foi fácil? Não foi fácil. Mas por a gente saber fazer, a coisa passou a ser prazerosa. Assim é o viver. Estudar a vida, estudar o espiritismo, estudar os outros, aprender com os outros. É uma proposta doutrinária. Quando eu fixo só no lado negativo das pessoas, eu não estou aprendendo nada com as pessoas. Porque é 1 minuto de reconhecimento e 5 horas de pau. Aquela pessoa é simpática, mas aí começa. Tá bom, é aquela pessoa, ela vai continuar sendo o que ela é e você passou um tempão perdendo sem ver que tem tanta coisa que ela pode te ensinar como você a ela. Voltando para cá. Então, entender que não existe vítima nesse processo de ligação mental e de ligação afetiva e fluídica é muito importante para entender que durante as minhas escolhas passadas, e daí que vem a reencarnação, uma rápida pincelada da reencarnação, por conta daquilo que eu elegi, dentro daquilo que eu pude discernir, porque a gente só pode discernir o melhor a cada momento. Se eu não conseguir fazer uma escolha melhor, é porque ainda não conquistei. Porque se eu tivesse conquistado, eu já teria feito melhor. Porque todo mundo quer ser feliz. Então, se eu não dou conta de reconhecer o carinho de alguém, é porque eu ainda não dou conta de reconhecer esse carinho. É porque eu não quero. É de raiva que você não faz. Então, às vezes, é porque eu nem percebo esse carinho. Então, nesse processo de escolha, eu atraio... Vamos voltar no passado, desculpa. No passado, eu criei vínculos, compromissos. O que é isso? Plantou chuchu, voltamos ao mar. Colheu chuchu. Plantou mandioca, colheu mandioca.
Ah, mas isso é punição, é castigo de Deus. Não, Senhor. Isso é justiça divina. Mesmo com toda a misericórdia divina, o processo educativo ele precisa ser justo. Então, se em algum momento eu criei vínculos, qualquer tipo de vínculo, me aproximei e criei vínculo com aquela pessoa, essa aproximação pode estar perdurando até esta encarnação. Muito importante reconhecermos. Quem já teve a oportunidade de trabalhar em mesa mediúnica sabe que muitas das vezes, não na totalidade dos casos, onde há ódio é porque já houve amor. É fantástico a gente perceber os espíritos às vezes são cristalizados na vingança, cristalizados no duelo, e às vezes por uma palavra elas se abrem e falam porque eu amei muito aquela pessoa. Por que eu estou dizendo isso? Porque o processo de afinidade ele passa por um processo de similaridade. Vinícius de Moraes falava: amigo não se faz, se reconhece. Então, olhar no próximo algo que a mim me apraz, muitas vezes é reconhecer que o outro tem muito de mim. E estamos fazendo o que aqui na Casa Espírita, com tanta gente parecida? São bases e valores com buscas parecidas. A força do grupo. Não é mais fácil quando a gente conhece uma pessoa, você é espírita, parece que ganha um grau maior de intimidade, né? Ah, você é espírita. Não é porque a pessoa é boa, ruim, nada disso, é porque tem mais afinidade do ponto de vista ideológico, ao menos conosco. Então, quando eu me afinizei, eu gerei esse vínculo, eu gero esse vínculo. Cheguei nesta encarnação. O que é família para nós? Família é a tradicional pai, mãe e irmã, ou mãe e filhos, pai, mãe e filhos. Essa é a minha família? Ou será que o conceito da família é mais amplo? Hoje em dia, quantas vós criam netos? Hoje em dia, quantos filhos? Aliás, hoje em dia sempre aconteceu isso. Hoje com mais frequência. Filhos mais velhos criam filhos mais novos. Hoje em dia, existem casais homossexuais que se juntam e adotam uma criança. Isso há muito pouco atrás, se falasse que isso era uma família, ela mandava para o fogo, né? Qual o conceito que temos de família? Aonde a gente coloca a expectativa nessa palavra? Será que família é só quando tem o sangue igual? Então aí a gente começa a distinguir o que é a família espiritual do que é a família terrestre. O pai e a mãe biológico com certeza são da nossa família terrestre, mas não necessariamente são da nossa família espiritual. Porque a função da nossa encarnação fundamentalmente é o quê? O crescimento, o progresso. Tem uma medida categórica. A missão da nossa vida é o progresso. Então, se eu venho com compromissos passados com aquela família, com aquele pai, com a mãe, ou se eu não venho, eu não sei. O que eu sei é que aquilo ali é o melhor para mim. Ou será que é por acaso que eu estou naquela família? Opa, isso é muito genérico. É fácil falar que a família que eu nasci é a melhor família que Deus planejou para nós e nós planejamos para nós. Vivenciar isso. Como é que eu vivencio isso? Entendendo que
eu só percebo a dificuldade de convivência no outro quando a sombra de conhecimento do outro, o que a gente normalmente fala defeito, nos incomoda. Quando a relação é harmoniosa, há incômodo. Há discussões, há embates, mas não há incômodo, ou pelo menos grandes incômodos. Quando os incômodos são grandes, é porque a convivência está o quê? Está difícil. Aí a psicologia traz uma coisa fantástica. Ela fala o seguinte, que a convivência com o outro fica difícil quando aquilo que eu acho do outro não é verbalizado para o outro e fica para dentro de mim. Então, para mim, é difícil conviver com tanta insinceridade que eu tenho com relação ao que eu acho da pessoa. Porque a pessoa vai agindo e eu vou guardando. Em vez de falar, eu guardo. Em vez de falar, eu guardo. Daqui a pouco é impossível conviver com o Gilberto. Por quê? Porque tem uma lista de reclamações enorme do Gilberto. Porque ele atuou conforme ele acha que ele tinha que atuar na vida que lhe pertence, nos pensamentos, nas ações que lhe pertencem. Mas nesse caminho aqui entre eu e ele, nesse espaço comum, ele fez coisas que eu me senti ofendido, magoado, enfim, tem todas aquelas listas que a gente se sente. Em vez de eu expor, sabe aquele dia, sabe isso aqui? Pô, isso eu não gostei. Pô, isso não é legal. Você vai falar, não fez com essa intenção. Em vez de a gente esclarecer, a gente conclui. Sabe aquilo que ele fez comigo? Já não está bem comigo. Já não está legal. Aí a gente começa a trabalhar com um monte de conclusão que está só na nossa cabeça. E que ele está vivendo tranquilo com aquilo ali. Aí a gente vai falar, um dia a gente estoura. Ou numa briga, ou fala, hoje a gente tem que conversar. Aí ele fala, puxa vida, eu nem sabia que você achava tudo isso. Olha, isso aqui foi assim, isso foi assado, isso eu fiz por isso. Aí ele vai logicando. A lógica dele, é claro, né? Não a nossa, né? Cuidado com isso. Porque a gente quer que a lógica do outro seja nossa e vice-versa. Aí ele fala, foi por isso que você fez isso? Foi. A convivência vai ficando mais fácil. Porque eu te entendi. Olha como é que é simples a relação. Quando a gente complica, porque o impacto das ações do outro, a gente toma como pessoal. Você viu o que ele fez comigo? Ele não podia. O outro sempre pode fazer o que está no arbítrio e na capacidade dele de escolher. Depende de nós aceitarmos ou não isto. É uma aceitação pacífica ou passiva? É uma aceitação pacífica. No sentido de que aquele meu namorado é assim, mas quando casar comigo eu mudo ele. Será que eu estou aceitando como ele é? Ou eu tenho a pretensão de salvá-lo? Ou de consertar, porque a relação não vai bem, porque ele é assim? Porque a gente arruma logo culpado em família. Porque o outro é preguiçoso, porque o outro então é exigente, porque o outro é orgulhoso, porque você é muito orgulhoso. Tá bom. Vamos combinar que assim, a pessoa é muito melindrosa. E aí, o que a gente faz?
passa a vida toda aguardando que a pessoa mude e vive o inferno a vida toda enquanto a pessoa não muda. Porque eu luto, eu brigo. Porque comigo não deixa, brigo. Se fizer comigo, eu faço uma vez. Aí eu passo a vida esperando que a pessoa mude. Aí a encarnação vai passando, a pessoa não muda, eu não mudo. Se não mudar, eu não mudo. Eu tenho razão. E esses laços espirituais vão continuando apertadinhos. A situação volta a acontecer. Eu tenho uma pessoa que eu amo muito e que me fala assim: tudo de errado acontece comigo. Porque tudo de impaciente, tudo que é teste de paciência acontece. Ele entra, mas é verdade, você tem caixa do Zona Sul. Aí ele escolhe um caixa. Ele entra, na vez dele acaba o papel pop, mas é impressionante. Sair com ele é uma lição. Porque, meu amigo, enquanto ele não resolver essa questão, as situações voltam magneticamente para ele. Porque a própria impaciência dele gera mais impaciência. Assim é na relação familiar. Aliás, me permitam um adendo. No processo obsessivo acontece a mesma coisa. Enquanto eu acho que estou me vingando da pessoa, eu estou me comprometendo mais ainda com a pessoa. E em vez de libertar, porque uma pessoa que você teve uma experiência dolorosa, teoricamente você não quer um tempo para se refazer, que é natural, deixa eu me refazer para voltar a ter um mínimo de convivência. Só tem que ter convivência, não precisa ter. Porque ainda não digerir, ao contrário, a gente fica naquilo e fica cada vez mais se comprometendo. E o obsessor não percebe, a gente fala sempre isso na mesa mediúnica. Obsessor, pay attention, preste atenção. O negócio é o seguinte: quanto mais você se vinga, mais ele resgata. Então, quanto mais mal você faz a ele, melhor para ele. Então, você está indiretamente dando a oportunidade de ele se reequilibrar e você se afundando. E você se comprometendo com a lei. E você, principalmente, vivendo um inferno. Há quantos anos você pensa em vingança? Há séculos. Enjoa, né? O tédio. Vamos pensar numa outra coisa. Vamos lembrar que você é uma alma, que a vida tem infinitas possibilidades. Na família é a mesma coisa. Eu quero consertar que meu marido é meio desleixado e passa a vida toda tentando consertá-lo, quando não lembro das qualidades dele. Até lembrei do controle remoto, fiz assim, eu lembrei do controle remoto, daquele pijamão. Enfim, tem tanta coisa que passa na nossa vida cotidiana, familiar, que em vez de dinamizar aquela família, aproveitar a saúde física, a saúde mental, aquele momento de agora, a gente vai marcando o passo. E aí eu gosto de usar muito essa palavra aqui, né? Distraídos. A vida vai passando e a gente vai ficando distraído. E o que precisa ser feito, nós não fazemos. Nós fazemos o que gostamos de fazer. O que precisa ser feito na minha família para que eu tenha um convívio melhor? Vamos pensar um pouquinho. 30 segundos, cada um. O que precisa ser feito nas nossas famílias para que nós tenhamos uma convivência melhor? Quem pensou, eu não sei, pode estar com uma grande solução. Porque já saiu de uma postura de que eu tenho a solução e eu vou resolver, e que tem uma formulazinha mágica, fácil de resolver isso. Não saber, a maioria das vezes, é uma bênção
Porque se eu não sei, e eu assumo que eu não sei, eu vou buscar saber. Agora, enquanto eu acho que eu sei e não funciona essa solução, eu continuo dando aspirina para quem está com corte no pé. Essa aspirina vagabunda, né? Não resolve meu corte no pé. Não vai, né? Aspirina é para dor de cabeça, não é para corte no pé. Então, esse processo de convivência familiar tem dois pilares que também Leon Denis nos traz. Um equilíbrio. Eita, está desequilibrado essa balança. Entre livre arbítrio e o que ele chama de fatalidade. Como não somos ou não estamos somente no presente, está junto com nós o passado, o presente e o futuro, não tem como negar que as situações que estão aqui agora acontecendo conosco fazem parte de uma fatalidade, mesmo que elegida por mim. Mas também não tem como negar que isso que está sendo apresentado hoje para a minha vida cabe ao meu discernimento e ao meu arbítrio escolher o que eu faço. E olha como é que é fantástico isso. Porque que investir no bem é maravilhoso. Que investir no bem é ir trazendo cada vez mais uma fatalidade positiva. Magneticamente, energeticamente melhor. Não é um maktub, está escrito, a vida tem que ser assim. Não, não é nada disso. É o equilíbrio. Olha como a proposta divina é equilibrada. Aliás, aquele símbolo do Yin e do Yang fala disso. O sol e a luz, o conhecimento e as sombras, do ponto de vista da ignorância, são importantíssimos. Por que nós não nascermos perfeitos? Deus tinha economizado um tempão, né? Um tempo, fala assim, dá um trabalho evoluir. Para quê? Porque o mérito do conhecimento, da conquista do conhecimento, na relação familiar, na convivência, é nosso. Como o conhecimento é infinito, em contrapartida, a ignorância também. Eu não tenho ideia, até o que a gente ignora, a gente não tem ideia. Eu gosto de usar um exemplo meio extremos assim, mas plasmar um planeta. As almas, as inteligências que trabalham em galáxias. Nossa Senhora, a gente não tem a menor ideia de como é que é esse processo. A menor ideia. O equilíbrio universal, a ciência tem pesquisado, tem descoberto muito. Então, dentro da minha convivência familiar, eu faço a seguinte pergunta: elejam na cabeça de vocês as 3 coisas mais importantes que tem que ter, vamos deixar o tem, que tem que ter, o que vocês gostariam de ter na família. Uma família ser uma família legal, ou para dizer assim, perfeito ou exagero, uma família ser uma família legal, o que tem que ter nessa família? Eu estou captando aqui, a mediunidade é isso. Estou captando a resposta de vocês. Alguém aqui falou amor. Mais alguém falou compreensão. Respeito, gente, isso aí é verdade, concordo com você. Respeito. Diálogo. Cumplicidade. Tolerância que falaram aqui, né? Tolerância. Paciência. Tolerância. Paciência. Haja paciência. O que
Pronto, vou botar aqui. Posso colocar estabilidade, segurança? Posso colocar uma coisa? Tá bom. Segurança, estabilidade. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Sem dinheiro, né? Só um pouquinho. Qualquer 1,5 milhão resolve, né? Não, tá bom. Vamos lá. Gente, essa pergunta eu fiz um grupo de jovens que a gente trabalha lá no SEMA. E jovens assim, de 15 a 18 anos. Assim, o hormônio até o fio do cabelo. Assim, os roqueiros, não barato aquela sala. E todo mundo rebelde, com os pais, com as mães. Aí sim, aí pergunta, o que tem que ter na família? Tá. Aí fizeram uma lista, né, lá. Quem é que tem respeito na família? Cara, todo mundo de braço cruzado. Paciência, olha, ninguém tem paciência. Aí começa uma lista de reclamações, baseada no comercial da Doriana, da família perfeita, que de manhã a família vai acordar, toma o café da manhã com o som tocando, os passarinhos tocando, bom dia, aí o pessoal bota o pão na manteiga e fala, bom dia, não sei o que, e falam, a minha família não tem nada disso. Tá bom. E aí eu perguntei para eles, a família de vocês não tem um pingo de compreensão, mas não tem ninguém na família que tenha compreensão. Aí já começa, ninguém não, né, tio, esse negócio de tio é horrível. Tio, essa história é o seguinte, a minha irmã me compreende. Opa, alguém na tua família já fala a tua língua. Ponto para compreensão. A gente foi lá, ponto para compreensão. Está aqui, é o segundo. Obrigado. Ponto para compreensão. E paciência, todo mundo é impaciente na tua casa? Mas o teu cachorro te ouve? Ouve, o cachorro é paciente. Enfim, o que foi esse exercício para nós? Foi um aprendizado coletivo. A gente idealiza tanto as relações humanas, a gente idealiza tanto a convivência e o amor, que a gente não vive o que é real. E aí passamos, é óbvio, a ver só o que é ruim. Porque a diferença entre o perfeito, do ponto de vista teórico, do ponto de vista idealista, utópico, e o que é real, sem entrar em discussões filosóficas aqui, do que é o prático, do que acontece ali lá no dia a dia, é enorme. É enorme. Mas não é só na família não, né, gente? Em todas as áreas da vida, né? Em todas as áreas da vida. Então, a gente descobrimos junto lá com os jovens. Aliás, os jovens têm muito para ensinar. E esses jovens que estão vindo aí estão cada vez mais politizados. A gente descobre que a expectativa que a gente coloca na convivência é que está equivocada. É que está baseada em ilusões. Como diria na figura lá de Sócrates, da caverna, Platão. As sombras, as projeções, não que era real. Os caras não conseguiam sair da caverna porque a sombra que batia era projetada na parede da caverna, numa fogueira que ficava atrás deles, parecia que eram pessoas, então eles tinham medo, eram sombras próprias. Então, pela ilusão de que tinha alguém, o medo paralisava. E pela ilusão que a minha família vai ser família Bessel ou família Doriana, eu vivo uma vida de insatisfações ou de infelicidade. Esse é um assunto também tão interessante, né? Felicidade é tão difícil agarrar com a mão, mas a felicidade é medida do contentamento. Por isso que muita gente não entende, porque tem tanta gente do ponto de vista material com tão pouco e tão contente.
E o inverso também é verdade. Tanta gente com tanto e tão infeliz. Porque a satisfação está ligada àquilo que eu desejo, àquilo que eu espero, o que eu me ambiciono. E quando eu ambiciono para mim uma vida familiar de inaceitação, aliás, eu não ambiciono, assim eu escolho, eu tenho uma relação dificultada. Nosso querido Altivo já foi pro lado de lá, ele usava uma expressão que eu adoro. Ele fala assim: são pessoas arestosas. Bonito isso, né? Pessoas arestosas. E ele fala o seguinte: nessas arestas, pelos embates do dia a dia, é que essas quinas vão se desgastando. E o que era antes insuportável passa a ser tolerável, para um dia ser compreensível e para outro dia ser amável. Isso é um processo lento de educativo. Lento. Amar os inimigos podemos nós dar no seguinte olhar: o meu maior inimigo é minha ignorância. Amar minha ignorância é me aceitar como eu estou. É aceitar a dificuldade do outro como está. Amar o que é bom no outro é mais fácil. Amar a beleza, amar a virtude, que bom que é mais fácil. Porque é mais fácil, então a gente busca. Mas fica incompleto. É aquela história, tem que levar um pacotinho. Não pode levar só parte, leva um pacotão. E é isso. Buscar convívio melhor em família é antes de tudo buscar um maior equilíbrio pessoal entre aquilo que eu espero dos outros e que os outros têm para nos dar. E repensar essas expectativas nos gera tanta alegria no coração. Isso quer dizer que não tem que esperar mais nada. A falta de esperança não levou ninguém a lugar nenhum até agora. Mas um certo nível de descrença positiva ou ainda de distanciamento emocional é bom. Kardec usou muito o distanciamento emocional na elaboração do Livro dos Espíritos. Ao mesmo tempo que ele se aproximava, apaixonado por aquilo que ele estava descobrindo, ele ao mesmo tempo fazia umas perguntas cascudas para os espíritos, porque ele falava: eu preciso dar uma visão quanto mais universal, melhor. Então olha aqui, ó, distancio e pergunto de novo, porque tenho dúvida. Não quer dizer que eu não acredito. Às vezes a gente precisa dessa distância para entender. Segunda enquete: se perguntasse para vocês aqui os 3 principais defeitos, essa palavra horrorosa, defeitos, mas é prático falar assim, de cada um, vocês pensem. De cada um. Chega, gente, 3. Bom, são 3, né? Agora, as 3 principais virtudes. Gente, são 3, não é um só não, são 3.
Porque olhar no próximo aquilo que de melhor ele tem, passa por olhar para mim aquilo que de melhor eu tenho, mas passa também por eu aceitar que eu não sou só isso, que eu sou um ser integral, que eu também tenho o direito de me equivocar, mas eu tenho o dever de me reequilibrar. Porque não existe direito sem dever e vice-versa, né, gente? É assim numa lei justa, né? Então, se aceitar, se amar, facilita muito a convivência com qualquer um. Né? Não por acaso os pedagogos e os psicanalistas falam para os pais: a missão maior de uma paternidade, da maternidade, é a criação disso aqui no filho. Autoestima. Quem se ama e se respeita, diferente do egoísta, pelo amor de Deus, não vamos confundir. Quem se ama e se respeita e conhece suas limitações, e conhece que não é Deus, não é herói, não é rei, não é nada disso. A gente é o que é, a gente dá conta do que a gente consegue dar conta e vamos em frente, porque hoje a gente já é melhor do que ontem e amanhã a gente vai ser melhor do que hoje. Tem muita encarnação, eu nasci filho de Deus, não estou desamparado, eu tenho fé em Deus, tudo que está acontecendo na minha vida é porque tem motivo e eu vou aproveitar essas melhores experiências para me melhorar e para continuar cada vez mais feliz, porque conhecimento gera felicidade. Quando eu vivo isso, vem o que vier. Outro dia me perguntaram: Chico Xavier, você está falando de merecimento. Por que Chico Xavier veio com tanta dificuldade na vida? A pessoa falou assim: se fosse merecimento, não via tomar uma fita. Foi essa a pergunta. Vinha com mais possibilidades. Falei: possibilidades de quê? Mais possibilidade de amar que o Chico Xavier, que é mais que isso. E a gente quer ver como a gente reconhece isso assim. Revista Época, eleição do homem mais importante da história do Brasil. Eleição, Chico Xavier. Por quê? Porque o que causa, o que dá consequência, o que fica, é o que o amor produz. O nome de Sócrates, todos nós lembramos, daqueles que o condenaram. Exemplo de um nome. A história não registra. Porque o que ficou foi o amor. Então esse processo de autoestimar-se começa a qualquer momento, no momento que a gente quiser. Ah, mas eu estou velho, eu estou novo. De que você está velho? Está velho de pensar no passado, está velho de ficar achando que já não tem como mudar. Isso que envelhece, gente. A mente, não o corpo. O corpo tem seu processo natural, em tudo que é matéria. Então, respeitar-se é abrir esse espaço para nós, é abrir espaço para a nossa família de fortalecer um outro tipo de laço, o laço da afinidade, o laço do aprendizado, o laço do crescimento. Não é para que eu me livre dessa pessoa, para que eu nunca mais queira você perto daqui. Ah, é para fazer direitinho agora? Eu vou fazer. Eu nunca mais quero voltar com aquele mala na minha família. Pronto, cadê a intenção? Não tem intenção nenhuma nisso. Não tem intenção. Aliás, tem. Centrado no eu. Entender ao contrário. Que bom que eu tenho nesse momento essa dificuldade, porque eu vou tentar mudar. E vou conseguir, se assim eu quiser. Mas não partindo dele, partindo de mim. Quando eu mudo,
O outro no começo não está acostumado com isso não, gente. O outro vai provocar. Está querendo alguma coisa. Chegou com flor em casa, fez besteira na rua. Fez besteira aonde? Estou querendo mudar. Mas a pessoa cobra, até a mudança a gente cobra, o humano cobra. Vai aos poucos. Não precisa ser de uma vez para outra mudança, não. Devagarzinho. Eu vou sair do centro espírita, vou mudar tudo. Chega em casa, então a primeira trauletada, viu como eu tinha razão? Aí fiquei forçando, reforçando as crenças antigas e não vive o novo. Então vai devagarinho, mudou uma vez, mudei duas, ninguém vai saber, não vai ter aplauso. Vamos combinar uma coisinha, essa é a maior dificuldade. Ninguém vai reconhecer, gente. Tem ninguém que vai bater nas costinhas e falar, ih, como você mudou, hein? Não vai ter ninguém. Reforma íntima é porta dentro da alma. Só a gente sabe o esforço que está fazendo para ficar calado, para não morder a orelha da pessoa naquele momento. Está lindo, está ficando. Mas já contive. Que eu vou contendo até que um dia não é mentir. Ah, você já me perdoou? Já te perdoei. Está cheio de raiva. Não, não é isso. Eu falo assim, não te perdoei. Espera, não te perdoei ainda, mas estou aqui com esse sentimento. Daqui a pouco eu vou te gerir. E me permitir que eu também não me sinta contrariado, isso, aquilo, mas aos poucos. Eu já vou mudando. Não é fingir. Agora eu vou te perdoar, eu sou superior a você. Nada disso. Sem salvacionismo, nosso, do outro, nada disso. Então, quando a gente faz esse passinho pequeno, vários passinhos pequenos, vários pequenininhos, vão gerar uma mudança vibratória no presente, no passado e no futuro fantástico, fantástico. E a gente vai tendo a maior proposta da nossa exposição de hoje, que é uma vida no hoje mais equilibrada. Paz. 2007, quem quer paz? Quem não quiser, levanta a mão. Facilita a pergunta. A paz é essa paz, esse estado de espírito. Vamos começar hoje. Meta devagarzinha, sem muita ambição na meta. Aceitando-se, aceitando o outro. E aproveitando essa encarnação. Está bombando. Cheio de desafios familiares para todo mundo e cada vez mais. Gente, muito obrigado. Uma boa noite a todos.